Paz do Senhor Jesus para todos. Hoje vamos falar sobre o apóstolo Paulo. Ele mandou uma carta aos Gálatas, né? Os Gálatas estavam confundindo entre a lei para salvar e Jesus pela fé. Vamos falar sobre isso e vamos entender como o Espírito Santo tem usou bravemente o apóstolo Paulo para instruir o povo de Gálatas, e também serve para nós hoje, né? Serve para nós hoje. Então, peço aos irmãos que sejam bem atenção nessas palavras e depois vocês corrigem em casa, acompanhem na Bíblia, por favor. Diz assim, ó, Gálatas capítulo 3, versículo 1 em diante. Eu vou ver aqui até onde vai dar, tá bom? Diz assim: Os insensatos Gálatas, quem vós fascinou para não obedecestes a verdade, em vós perante os olhos de que Jesus Cristo foi já apresentado como crucificado. Isso é a carta que o apóstolo Paulo fez, né? Aqui ele está dizendo que as pessoas estavam indo mais pelas obras do que pela fé. Mas vamos continuar para vocês entenderem. Versículo 2 diz assim: Eu só quero saber isto de vós: recebeste o Espírito Santo foi pela obra ou foi pela lei ou a pregação da fé? Ele fez uma pergunta ao povo de Gálatas. Eles estavam confundindo entre a obedecer a obra da lei e pela fé em Jesus Cristo, né? É importante, irmão, hoje também tem muitas pessoas com dúvida, a dúvida cruel, né? E a gente tem a obrigação, né, pela palavra de Deus, Espírito Santo, de falar para os irmãos como é importante ensinar as pessoas, né, instruir, né? Diz assim mais, vamos lá, a própria Bíblia ela vai responder por si mesmo, tá bom? Olha só. Vou ler agora do versículo 1, aí vou pular para o 4, tá? Vou ler direto, tá bom? Depois eu explico, para você entender o que eu estou falando. Os insensatos Gálatas, que vós fascinou para não obedecer à verdade, vós perante os olhos de que Jesus Cristo foi apresentado e como foi crucificado. Eu só quero saber de vós isto de vós: recebeste o Espírito foi pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O apóstolo Paulo disse: sois vós tão insensatos que tantos começando pelo Espírito acabou pela carne. Mas por que o apóstolo Paulo chega aos Gálatas e fala isso? Preste bem atenção, irmão. Às vezes o Espírito Santo diz algo para nós falar e eles têm aqui na palavra de Deus. Só que as pessoas querem acrescentar cada vez mais alguma coisa, como fosse preciso. Não é preciso acrescentar. Só basta dizer o que está escrito aqui. E o apóstolo Paulo tinha enviado uma carta anterior, né? E essa carta aqui hoje, e a segunda carta que ele enviou, que está aqui na Bíblia Sagrada, né? Essa que nós estamos lendo hoje. Ele está corrigindo a igreja dos Gálatas, né? A igreja de Gálatas é uma igreja fervorosa na fé. Todo mundo tem que guardar a lei, mas também mediante a fé em Jesus Cristo. E ele vai dar um exemplo aqui agora para nós, né? Vou ler mais alguns versículos, vocês vão entender. Versículo 5. Aquele pois que vão do Espírito, o que é do Espírito opera as maravilhas entre vós, e faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Tá vendo? Diz mais aqui assim, versículo 6. O caso de Abraão, que creu em Deus, isto foi imputado como justiça.
Abraão foi justificado por quê? Pela fé. Por que ele não estava debaixo da lei? Porque ele obedecia todos os mandamentos de Deus. Então foi justificado pela fé. Depois a própria Bíblia vai explicando mais um pouquinho mais. Versículo 7. Sabeis, pois, que o que são da fé são filhos de Abraão. Lembra que Deus falou para Abraão: pela tua fé, bendito seja todas as nações da terra. Nação da terra. Pois é, meu irmão. Se você, a fé e a obedecer os mandamentos de Deus tem que andar junto. Antigamente, no Velho Testamento, não é velho, né? Mas a Bíblia diz isso, que como o povo se corrompia tanto, Deus fez os mandamentos para a pessoa não se desviar do caminho de Deus. Já pensando exatamente nisso. Mas as pessoas se desviaram do caminho. E se você for na história de Israel, do povo escolhido, eles sofreram muita ascensão. Sofreram muito, por causa, foram para o exílio. Muitas milhares de pessoas morreram, né? Por causa da desobediência, que não obedeceu os mandamentos de Deus, chamado lei, né? Quando Jesus veio, é pela fé em Jesus Cristo que temos a salvação. Ou seja, a obedecer para não fazer nada de errado, mas quem leva a salvação é Jesus Cristo. Jesus Cristo, que é o único que é o mediador entre os homens e Deus, é Ele que vai dar a nossa salvação. Então, se nós obedecemos os mandamentos de Deus, não é Ele que vai te salvar, mas Ele vai te conduzir à salvação a Cristo. A fé, aquela fé de Abraão, que nós temos que ter em Cristo Jesus. Vamos continuar em nome de Jesus, para a gente poder, vocês vão entender o que eu estou falando. Diz assim, versículo 8. Ora, tendo as escrituras previsto que Deus havia justificar pela fé os gentios, anunciou primeiramente o evangelho a Abraão, como eu acabei de falar, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, Abraão. Ele disse, Deus disse para Abraão, de sorte que os que são da fé são benditos e creste como Abraão. Os que são da fé. Dá uma pausa aqui rapidinho. Lembra que Jesus, quando estava curando, ele disse: tua fé te salvou, tua fé te curou. Ele não disse que as obras tinham curado ele. A fé dele tinha salvado aquela pessoa, tinha curado. A fé. Então, tudo isso é pela fé. Por que Jesus falou pela fé? A fé em Cristo Jesus, que sabia que Ele é o Salvador, que Ele ia curar, né? Então, a importância da gente ter a fé. A fé, como ele diz, move montanha. Vamos continuar aqui. Vou repetir aqui o 9. De sorte que os que são da fé são benditos, que creste como Abraão. 10. Todo aquele, pois, que são das obras, da obra da lei, estão debaixo da maldição. Olha, veja bem, debaixo da maldição. Está aqui no versículo 10. Porque creste porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-lo-ei. Está aqui, irmão. Gálatas 3, versículo 10. No finalzinho aqui está escrito aqui, ó. As pessoas que só vivem na base da lei e não tem fé, eles estão sendo malditos, porque não creste no Filho de Deus. Então, irmão, olha só como é importante nós crer no Filho de Deus. E olha só o que tem mais, tem uma surpresa para nós. Veja bem, no versículo 3, mas vou ler aqui logo o versículo 11. É evidente, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus. A Bíblia está explicando aqui, ó. Porque o justo viverá o quê? Pela fé, não é pela lei. Está entendendo? O justo viverá pela fé, não é pela lei,
Mas veja bem, não se preocupe, vai ter aqui, ó, um advogado abençoado para nos salvar. Versículo 12. Ora, a lei não é da fé, mas os homens que fizer estas coisas, por ela viverá, né? Ou seja, que eu acabei de dizer, as obras, ou seja, os mandamentos, você tem que seguir, que a pessoa vai viver, mas tem que ter a fé em quem? Em Cristo Jesus. Mas olha a melhor parte agora, irmão, que vamos falar, que também fica arrupiado em nome de Jesus. Olha só, versículo 13. Olha só, diz assim, ó: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse ao gentio por meio de Jesus Cristo. Viu? Foi você que não guarda os mandamentos de Deus. Nós, digo nós, né? Porque a gente não guarda totalmente, mas procura guardar cada vez mais os mandamentos de Deus. Você tem que procurar ter a fé em Cristo Jesus. A fé é suficiente. Se você tem fé em Cristo Jesus, Filho de Deus, você também obedece os mandamentos para você não roubar, não matar, não se prostituir, não tirar falso testemunho. Os mandamentos de Deus. Então, se eu tenho a fé em Jesus Cristo, ama Jesus, mas tem que amar também primeiramente a Deus acima de tudo. Se você obedece a amar a Deus acima de todas as coisas, você ama e tem a fé que Abraão teve, quais nós fazemos parte hoje. Hoje, se você obedece os mandamentos de Deus e você tem a fé em Jesus Cristo. Um depende do outro, tá? Não basta ter fé em Jesus e depois você roubar, matar, se prostituir, né? Ter duas famílias. Não. Tem que ter os dois andar juntos, irmão. Tá bom? Essa palavra de hoje, em nome de Jesus, você vai ler, ó, lá no livro de Gálatas. O apóstolo Paulo vai falar para o povo da igreja de Gálatas, falar sobre o que eles estavam fazendo. Amém? Eles começaram pelo Espírito e terminaram pela carne, né? Botando dúvidas na cabeça das pessoas. Lê devagar, né? Capítulo 3, do versículo 1, eu li do versículo 1 até o 14. Tá bom? Até o 14. Aí 14 versículos, você lê rápido. Mas lê devagar, tá bom? Com uma comida saborosa, que o Espírito Santo vai te abençoar cada vez mais. Que Deus abençoe. Que Deus te proteja, você, toda a sua família. Amém? Que a graça de Deus esteja sempre conosco. Amém? Deus abençoe. Shalom.